Naquela região afastada do interior, ninguém chamava aquilo de lenda, chamavam de regra. Em noite de lua cheia, ninguém ficava na estrada depois da meia-noite. Não era medo sem motivo, era experiência passada de geração em geração. Animais desapareciam, cercas eram destruídas e marcas profundas surgiam no chão como se algo enorme tivesse passado correndo, misturando pegadas de casco com garras. O povo dizia que duas maldições antigas tinham escolhido o mesmo território, e quando isso acontece, o lugar inteiro paga o preço. Eu só fui entender a gravidade quando começaram os ataques. Primeiro foram ovelhas, depois bois, sempre encontrados rasgados, mas também queimados, com um cheiro forte de enxofre misturado a sangue. Não fazia sentido. Ataque de onça não queima, fogo não deixa marcas de mordida. Aquilo era coisa de mais de uma criatura, e nenhuma delas era comum. Na primeira noite de lua cheia daquele mês, ouvi o som que mudou tudo. Um uivo profundo, longo, que fazia o peito vibrar, vindo da mata fechada, seguido poucos minutos depois por um relincho agudo, distorcido, que parecia sair do próprio chão. O ar ficou pesado, quente demais, como se algo estivesse incendiando por dentro da terra. Os cachorros se esconderam, os cavalos enlouqueceram e um silêncio estranho tomou conta da estrada. Foi quando vi o fogo cortando a escuridão. Não era chama parada, era movimento, corrida. A mula sem cabeça surgiu em disparada, o corpo inteiro envolto em labaredas, as ferraduras incandescentes marcando o chão a cada passada. Onde deveria haver cabeça, apenas fogo vivo, alto, girando, iluminando tudo ao redor. O calor era tão forte que eu senti mesmo de longe, como se estivesse próximo demais de uma fogueira descontrolada. Antes que eu pudesse pensar em fugir, outro som ecoou, agora mais próximo. Passos pesados, quebrando galhos, respiração forte, quase humana. Da mata surgiram sombras enormes que se moveram rápido demais para serem animais comuns. Quando a lua iluminou melhor, vi claramente um lobisomem, depois outro e mais um. Eram altos, musculosos, cobertos de pelos grossos, com olhos brilhando de ódio e dentes grandes demais para qualquer lobo normal. O lobisomem maior avançou um passo, cheirando o ar, e soltou um rosnado profundo. Ele não olhava para mim, olhava para a mula. Aquilo não era encontro por acaso, era confronto marcado. A mula relinchou com força, o fogo se intensificou e a estrada inteira pareceu estremecer. O lobisomem bateu as garras no chão, desafiando, como se dissesse que aquele território não pertencia só a ela. O primeiro ataque veio rápido. O lobisomem correu em zigue-zague, tentando evitar o fogo, e saltou em direção às patas da mula. No instante do impacto, as chamas explodiram, lançando o corpo da criatura para longe. O cheiro de pelo queimado se espalhou no ar, misturado com um uivo de dor que fez a mata inteira responder. Mesmo assim, o lobisomem se levantou, ferido, mas vivo, provando que aquela criatura não era fácil de derrubar. A mula avançou em disparada, tentando atropelar, mas os lobisomens aprenderam rápido. Cercaram, atacando pelos lados, desviando das chamas, rasgando o ar com garras afiadas. Cada vez que tocavam nela, queimavam, mas pareciam dispostos a pagar o preço. Aquilo não era uma luta comum, era uma briga de maldição contra maldição. Enquanto o confronto acontecia, percebi algo ainda mais assustador. A mula não corria sem direção. Ela parecia seguir um caminho específico, como se fosse puxada para dentro da mata, para um ponto que só ela conhecia. E os lobisomens sabiam disso. Um deles, com cicatrizes antigas no peito, olhou rapidamente na minha direção, e naquele olhar havia consciência. Ele sabia que eu estava ali, escondido, assistindo algo que ninguém deveria ver. O fogo se espalhou, árvores começaram a queimar, o chão rachou em alguns pontos. A mula relinchou mais uma vez, mais alto, mais furiosa, e disparou mata adentro. Os lobisomens a seguiram sem hesitar, uivando como se aquela fosse a chance de encerrar algo antigo. Antes de desaparecerem na escuridão, ouvi uma voz rouca, quase humana, misturada ao uivo. Hoje alguém cai. Fiquei parado, tremendo, entendendo tarde demais que aquele confronto não era apenas sobre força, mas sobre domínio. Algo existia naquela mata, algo antigo, que atraía as duas criaturas, e o pior pensamento me atravessou como um golpe.
Se a mula sem cabeça e o lobisomem estavam lutando por aquele lugar, era porque ali havia algo ainda mais importante, algo que nenhum dos dois podia deixar cair nas mãos do outro. E aquela noite ainda estava só começando. Eu não consegui ir embora. Mesmo com o medo travando meu corpo, algo mais forte me mantinha ali. Como se aquela mata estivesse me puxando para dentro junto com eles. O som do confronto se afastava, mas não desaparecia. O fogo iluminava o céu entre as copas das árvores e os uivos ecoavam de forma desordenada, alguns de dor, outros de desafio. Respirei fundo e avancei devagar, mantendo distância, guiado apenas pela luz das chamas e pelo instinto. À medida que me aproximava, percebi que o caminho levava a um lugar antigo, um trecho da mata que ninguém frequentava, onde havia ruínas de uma capela abandonada, construída ainda no tempo dos primeiros colonos. Diziam que ali aconteciam rituais proibidos, promessas quebradas, pecados escondidos. Era ali que as duas maldições convergiam. A mula sem cabeça surgiu primeiro no clareiro, girando em círculos, o fogo aumentando como se respondesse àquele lugar. Os lobisomens apareceram logo depois, agora em maior número, saindo das sombras com passos firmes, organizados demais para criaturas guiadas apenas pela fúria. O lobisomem maior avançou, mesmo ferido, e pela primeira vez falou de forma clara, com voz rouca, pesada, mas compreensível. Ele disse que aquele lugar não pertencia mais a ela, que o pacto havia sido quebrado. A mula respondeu com um relincho tão alto que fez meus ouvidos doerem, e o fogo se espalhou pelo chão, desenhando símbolos estranhos, como marcas antigas gravadas na terra. Aquilo não era só uma briga física, era uma disputa por algo selado ali há décadas. O combate recomeçou, com violência ainda maior. A mula avançava como um furacão em chamas, queimando tudo por onde passava, enquanto os lobisomens atacavam em conjunto, pulando, mordendo, rasgando, mesmo sabendo que cada golpe custava carne queimada e dor. Um deles conseguiu se prender ao dorso da criatura, cravando as garras profundamente. A mula se debateu, girou e, com uma explosão de fogo, lançou o lobisomem longe, o corpo batendo contra uma árvore com força suficiente para quebrá-la. Foi então que percebi algo crucial. A mula parecia enfraquecer cada vez que se afastava do centro do clareiro, como se o fogo dependesse daquele lugar específico para se manter forte. Os lobisomens perceberam o mesmo, começaram a forçar o confronto para o centro, empurrando, provocando, atraindo a criatura para perto das ruínas da capela. O lobisomem líder gritou que aquela era a única chance, que o selo só poderia ser quebrado ali. A mula relinchou mais uma vez, mas agora havia algo diferente no som. Não era só fúria, era dor. O fogo começou a oscilar, diminuindo por instantes, revelando o corpo deformado da criatura por baixo das chamas. Por um segundo, vi algo que parecia humano, uma lembrança do que aquilo já tinha sido. O lobisomem avançou, mesmo mancando, e cravou as garras no chão, puxando a mula para dentro do círculo de símbolos. O fogo explodiu de novo, mas dessa vez não se espalhou. Ele subiu para cima, como se estivesse sendo sugado. Um grito atravessou a mata, não mais um relincho, mas um grito humano, de sofrimento e desespero. Os lobisomens recuaram, protegendo o rosto, enquanto a mula se contorcia no centro do clareiro. O fogo diminuiu drasticamente, revelando por completo a maldição presa àquele lugar. O silêncio caiu de repente. O fogo se apagou quase por completo, restando apenas brasas no chão. Onde antes estava a mula sem cabeça, agora havia apenas um corpo imóvel, envolto em fumaça. Os lobisomens observaram em silêncio, respirando pesado. O líder se aproximou com cautela, tocou o chão marcado e falou algo que soou como uma despedida. Ele explicou, olhando brevemente na minha direção, que aquela maldição não poderia ser destruída, apenas contida, que o selo havia sido reforçado, mas não eterno. Antes que eu pudesse reagir, senti um arrepio profundo. Um calor começou a subir novamente do chão, fraco, instável, como uma brasa que insiste em não apagar.
Os lobisomens se afastaram rapidamente, entrando na mata, desaparecendo um a um. O líder foi o último e, antes de sumir, lançou um aviso. Aquilo voltaria, sempre volta, só muda a forma. Fiquei sozinho no clareiro, cercado de fumaça e marcas queimadas. O silêncio era pesado demais. Quando finalmente criei coragem para sair dali, ouvi ao longe, muito distante, um relincho baixo, quase imperceptível, como um eco vindo do fundo da terra. Entendi então que aquela noite não foi o fim da maldição, apenas mais um capítulo. Desde então, ninguém mais viu ataques naquela região, mas nas noites de lua cheia ainda é possível sentir o cheiro de enxofre perto das ruínas e alguns moradores juram ouvir uivos misturados com passos de casco, como se duas forças antigas continuassem rondando, esperando o momento certo para se encontrar novamente. Eu sei o que vi, e sei que quando a mula sem cabeça e o lobisomem cruzam o mesmo caminho, não é só uma lenda que ganha vida, é um aviso de que existem coisas presas entre o fogo e a carne, que nunca descansam de verdade. Se ficou até aqui, curta, comente e compartilhe. Ah, e tem mais um vídeo ótimo aí em cima. Venha, te espero lá. Venha.